Fala aí, Nocturpianos e Nocturpianas! Hoje estamos aqui para discutir se vale a pena ou não jogar The Witcher RPG de mesa. Este sistema aqui dá devir deveras fiel ao cenário. Eu já vou adiantar a resposta para você, e a resposta se vale a pena ou não é sim, mas depende. E para isso eu vou trazer aqui 3 elementos que são bem únicos para você avaliar se vale ou não a pena para você jogar, narrar este sistema. O meu primeiro contato foi há alguns anos numa loja ali de jogos em que eu olhei para aquele livro e fiquei muito afim de jogar, embora eu não tivesse ainda jogado os jogos, lido os livros e nem tivesse a série na época. Mas eu olhei aquele livro e eu quase comprei, mas falei, não, ainda não. E assim eu fiquei muito tempo sem olhar para The Witcher novamente, até que eu fui jogar o The Witcher 3, porque eu finalmente tinha dinheiro para isso. E ali eu consegui juntar a minha grana, comprar o jogo, comprar um computador que rodasse ali e começar a jogar aquela pérola de jogo que eu odiei no começo. Não gosto de histórias que ficam te puxando para fazer coisas estranhas e diferentes, enquanto você tem uma missão que depende muito de tempo. Você precisa chegar logo. Então, quando eu vi que a Ciri estava em perigo, eu não consegui pensar em nada a não ser a Ciri. E eu estava desesperado para ir lá, mas toda hora uma sidequest me puxava, então eu não consegui jogar a primeira vez, mas eu voltei para o jogo The Witcher 3 um bom tempo depois. Dessa vez eu falei, quer saber? Eu vou fazer só as coisas relacionadas a Ciri. E eu não me importei com mais nada. E eu fiquei viciado no jogo. Eu fiquei apaixonado pela história, pelos monstros, pelo mundo, pelos personagens. Eu me encantei de vez e zerei esse jogo muito rápido, só fazendo a quest principal, me divertindo muito no processo e acho que quase me emocionando ali, quase chorando no fim. Malditos ninjas cortadores de cebola que estavam na minha casa. E ali eu entendi por que The Witcher era tão legal. Então eu decidi que fazia sim sentido pra mim comprar o livro do sistema. E assim que eu recebi o livro na minha casa, eu olhei pra ele, olhei para as regras e eu comecei a entender o sistema e as coisas que me trouxeram uma verdadeira alegria em testá-lo, narrá-lo. Tanto que temos várias campanhas de The Witcher aqui na Nocturp que você pode assistir também, fazemos one-shots. Então virou algo comum a mim e algo que eu narrei, que as pessoas até me conhecem por já ter narrado. O primeiro ponto que me apaixonou nesse sistema foi a criação de personagens. Normalmente, nas mesas que eu jogo, a criação de personagens ela é linear, ela é recebida pelo jogador, ele monta a ficha e acabou. Nesse sistema, eu olhei a criação de personagens e eu comecei a criar sozinho um monte de personagem porque eu tava me divertindo. Baixei a ficha, imprimi, eu peguei as classes diferentes, comecei a montar, repreencher, montar um monte, testar todos aqueles caminhos de vida que existem, as habilidades. Comecei até a jogar sozinho o sistema, de tanto que eu tava achando interessante aquela criação. Abri uma sala no Roll20, comecei a jogar pra cá, pra lá e fui me divertindo ali com aquela mecânica, com o sistema de luta e de toda a criação que existe. E por que eu achei tão interessante assim esse sistema de criação? Porque ele não é linear, ele é complexo. Então, a ficha em si, ela é simples, ela mostra ali o que você precisa fazer e tal, mas a origem é muito interessante porque o jogador não tem 100% do protagonismo do que acontece, assim como nós na vida temos imprevistos em nossos cotidianos. Então, existem dezenas de páginas no capítulo de criação de personagem, onde os jogadores vão ter que olhar, fazer rolagens de dados e entender se a família deles está viva ou não, o que aconteceu com os pais, qual que é a origem deles, se eles têm amigos, rivais, se eles sofreram acidentes, se eles tiveram sorte, se eles têm alguma coisa especial, todos esses aspectos que complementam o que o personagem, o que o jogador traz para a mesa. Com isso, todas as vezes que eu joguei, um dos momentos mais divertidos é a sessão de criação de personagem, onde a pessoa que está rolando ali a história, está entendendo com o que ela vai jogar, vai se surpreendendo com os resultados e com o que surge ali para ela entender, putz, eu vou ter que interpretar um personagem que é assim. Este momento nunca foi seguido de frustração, mas sim de alegria e da pessoa muito interessada naquele personagem. Todo esse tempo jogando, mesmo os personagens que ficaram mais ferrados pelas rolagens, mesmo esses, os jogadores ficaram excelentemente animados em jogar. Ou seja, se você tem um jogador animado com um personagem para jogar, você como mestre tem tudo o que você precisa para fazer uma boa aventura. Esse é o primeiro ponto positivo que eu achei muito legal desse sistema. O segundo ponto é que eu sempre me frustrei com sistemas de RPG em que a luta ela era muito linear. Em que sentido? Rolagem de um lado, defesa do outro, dano. E assim vai, e assim volta. Às vezes aplica uma condição,
pontuação de paralisia, de não sei o que. Ah, tirei 20. Legal, dobro do dano. Tirei 1. Tá, você erra e acontece isso aqui. Então, a maioria dos sistemas que eu tinha me aventurado até então, eles não tinham mecânicas que tornavam o combate animado. Inclusive, tem um vídeo aqui falando exatamente sobre como deixar combates legais. Mas mesmo quando eu segui as dicas daquele vídeo de fazer um super pré-combate, a hora que chegava a luta, ficava aquela coisa maçante, que tá todo mundo rodando, à espera e não sei o que. Eu sentia que faltava algo que esse sistema trouxe e que eu achei sensacional, que são coisas épicas constantemente. No sistema do The Witcher, você vai ter com frequência coisas absurdas acontecendo por um simples motivo. O dado que você usa é um D10 e os críticos explodem, ou seja, se você rolar um 10, você rola de novo e soma e vai indo assim. Então, em todo esse aspecto, o que acontece é que é frequente ter um crítico. Mas quando tem um crítico, que não acontece só quando você tira 10, mas sim quando você supera a defesa do adversário em determinados pontos, algo absurdo e extremo acontece, como tirar um braço, como perfurar o baço, causar sangramento ou até decapitação instantânea. Assim como sempre que você tirar 10 ou 1, pode haver um efeito que acontece. Exemplo, um mago, ao tentar fazer uma magia de fogo, pode se queimar inteiro porque ele tirou 1 na rolagem. Então ele teve uma falha elemental, ou seja, as rolagens, além de elas trazerem a dinâmica, a complexidade de uma luta, elas trazem também resultados épicos e grandiosos. Agora, isso é pra você? Depende. A verdade é, o combate ele é bem complexo, ele tem muita regra, então na minha visão vale a pena encarar com um cardápio de opções e você e seu grupo escolherem quais vocês querem usar, quais vocês não querem. Ou seja, toda essa complexidade traz muito mais elementos pra luta, em que o personagem tem que tomar cuidado pra não ficar cercado, todos os aspectos dinâmicos, que se você gosta dessa dinâmica e tática de combativa, faz muito sentido para você jogar. Se você quer algo bem simples em termos de combate, então talvez esse sistema realmente não seja muito para você. Se você está curtindo esse vídeo, aperte aqui o botão de curtida, dá um like, porque ajuda muito a gente a levar esse vídeo para mais pessoas. E o terceiro ponto é o seguinte: eu joguei Naruto, depois Guerra dos Tronos, depois D&D, e aí eu fui sentindo que Naruto era bem aventura, bem divertidão e pá. Guerra dos Tronos foi um negócio que pegou profundo ali na intriga, nos combates verbais, etc. E aí quando eu fui pro D&D, fiquei um tempão no D&D, eu senti muita falta do impacto que a diplomacia tinha. Eu senti toda aquela aventura do Naruto com muito mais complexidade, muito mais monstros, muito mais opções, mas o combate verbal ali, que eu gosto de chamar, a intriga, ela era muito fraca. Então as frustrações que eu tinha constantemente eram muito altas, porque de acordo com as regras ali, um simples teste de convencimento às vezes já era suficiente para convencer o rei a fazer no mínimo alguma coisinha ali pra pessoa, e o bardo, que tinha mais 20 de modificador, sempre conseguia. Então isso foi trazendo ali um desânimo pra mim de continuar no D&D, porque eu gosto muito dessa intriga. E se você conhece The Witcher, você sabe que intriga é um dos pontos-chave, porque todas as plots, todas as linhas aí, todos os acontecimentos, geralmente tem algo político por trás, o interesse de um personagem, o interesse de outro, uma luta ali entre dois interesses diferentes, a guerra que tá acontecendo, que é inteiramente política, as culturas, todas as religiões, os magos versus a crença de que mago não é bom, tudo está entreposto ali no meio dessa multitude de intrigas. Então, o que esse sistema traz de muito interessante para abarcar esta realidade? Ele traz o combate verbal. Assim como no Guerra dos Tronos tinha um combate verbal muito legal, em The Witcher tem um que também é sensacional, tem toda uma mecânica em que os personagens literalmente entram em combate, mas ao invés dos personagens, dos jogadores, usarem armas e falarem os golpes, eles falam as palavras, os argumentos que eles vão dar para tentar combater o seu oponente e convencê-lo, ou seduzi-lo, ou fazer uma aliança com você, ou irritá-lo a realizar algo. E ferramentas que você pode usar, como ler o oponente, atrapalhar ele, provocar, é simplesmente incrível. E é justamente isso que traz algo bem legal para o sistema, em que nem todo mundo luta. Enquanto o bruxo, o guerreiro, o mago vão estar tretando um monte, vai ter o comerciante, o nobre e o bardo aqui negociando. Então isso faz com que exista essa combinação em que cada personagem pode ocupar um papel distinto. Agora, é pra você ou não? Depende de duas coisas. A primeira, você quer uma aventura em que todos os personagens fazem parte de um grupo que luta, que se aventura, que corre perigos e etc. Então você pode usar esse sistema e usar apenas personagens assim, ou partir para um outro sistema, porque aqui geralmente você vai ter um personagem que
não faz nada. Exemplo, se você pega as aventuras ali da série, você vê que o nosso querido bardo, ele está acompanhando simplesmente para compor músicas das aventuras que vive para ele viver a sua depois. Mas você vê que ele não entra em combate. Se um dos jogadores ficar fora do combate apenas assistindo, ele vai gostar? Ele vai querer se inspirar? Como que isso vai funcionar? E aí tem o segundo ponto, que é: você gosta de diplomacia? Porque se você não gosta de diplomacia, você pode eliminar essa parte do sistema, que na verdade, assim, eu acho que são umas 2 páginas ali só, e simplesmente não usar. Ou você pode também partir para um outro sistema, porque o The Witcher é legal justamente pelas intrigas. Mesmo quando existe monstros, a caça de monstros, isso é algo que é sempre legal trazer. E se você põe diplomacia ali no meio também, então você traz mais um elemento de complexidade. Se você gosta de histórias complexas de personagens, de combates táticos com muitos elementos e de uma diplomacia poderosa, então esse sistema é sim para você. Se você só não gosta de um deles, é bem fácil de adaptar. Qualquer coisa você pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer aí ajudar você. Então, a decisão agora é sua. O link do livro está aqui embaixo. Até a próxima.